A paz do Senhor, pessoal, a paz do Senhor, igreja, toda a Imadec, que Deus os abençoe. Estamos aqui para compartilhar um pouco de uma rápida passagem da Palavra de Deus que me chama muita atenção. Você que está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, ou então o aplicativo no celular, que hoje está tudo muito chique. Livro de 1 Pedro, no capítulo 5, nós vamos meditar um pouco do versículo 2 ao versículo 6. Que diz assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançaremos a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de toda a humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. E eu convido você a compartilhar comigo, a meditar em como estava a igreja da Ásia. Qual era a situação para que o apóstolo Pedro ele enviasse uma carta com esse conteúdo para eles, aconselhando os anciãos e também aconselhando os jovens. Ele disse para os anciãos: olha, apacentai o rebanho do Senhor, não como tendo domínio sobre ele, mas como quem está cuidando da herança de Deus. E depois ele direciona a carta, esse versículo, para os jovens, que é onde nós vamos nos ater. Ele diz: olha, vós jovens, sujeitai-vos aos anciãos. E se ele diz sujeitai-vos, é porque não estavam se sujeitando. E eu posso dizer com toda certeza que isso não provém de Deus. O que é se sujeitar? Se sujeitar significa obedecer uma autoridade. Se sujeitar significa obedecer uma orientação. E muitas vezes nós jovens, naquela sede de fazer, de acontecer, de aparecer, acabamos nos esquecendo que existem muitas pessoas que já passaram, que já trilharam pelos caminhos que nós estamos trilhando agora e sabem muito bem onde aquilo vai dar. Por isso, nós devemos, em momentos de conflito, em momentos de situações conflitantes na igreja, precisamos lembrar que existem os anciãos. Eles têm uma palavra, têm um aconselhamento de Deus para as nossas vidas. Por isso, o apóstolo João diz: sujeitai-vos aos anciãos. Não devemos deixar que esse sentimento que existe no mundo, sentimento de rebelião, de manifestação, de eu quero, eu posso, eu vou fazer, eu sou senhor de mim mesmo, invada a igreja. Na igreja não é dessa maneira. Na igreja nós precisamos nos sujeitar aos homens de Deus. Porque a Bíblia diz que nós precisamos respeitar as cãs brancas. No decorrer do versículo, ele diz: e sede vós em tudo sujeitos uns aos outros. O espírito de desunião, o espírito de querer ser maior, não pode estar no nosso meio. Não pode fazer parte do povo de Deus. Em uma certa ocasião, o próprio Jesus repreendeu seus discípulos, porque eles vinham conversando e dizendo entre eles quem ia ser o maior no reino de Deus. E Jesus percebeu que eles estavam conversando aquilo e perguntou: o que vocês estão conversando? E eles disseram, ficaram calados, melhor dizendo, não responderam nada.
Mas Jesus, que conhecia o coração, pegou uma criança, colocou no meio deles e diz: olha, quem não for com uma criança não pode ver o reino de Deus. E é dessa forma que nós devemos agir. Os discípulos de João, em uma certa ocasião, procuraram João e disseram: olha, Jesus está batizando mais do que você. Jesus está fazendo mais do que você. E o que João diz para eles? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Considere o seu irmão em tudo melhor e maior do que você. No decorrer do versículo, no decorrer dessa passagem, ele diz: revesti-vos de toda humildade. Humildade é uma coisa que muitas vezes falta a nós. Um certo irmão me procurou uma certa ocasião, depois de um processo que eu passei, e diz: Leandro, você era muito soberbo. Você tinha o nariz muito em pé. E eu entendi o recado. E pela misericórdia de Deus, todo dia eu oro, falo: Senhor, tira de mim toda soberba, todo orgulho, porque nós devemos nos humilhar. E uma mulher cananeia, essa passagem está relatada no livro de São Mateus. A Bíblia diz que uma mulher cananeia se aproxima de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não olha para ela, Jesus não responde a ela. Jesus continua andando. Mas aquela mulher, ela continua gritando, a ponto de os discípulos de Jesus falarem para ele: mestre, atende essa mulher, porque ela vem correndo atrás de nós. E Jesus olha para os seus discípulos, não olha para ela, olha para os seus discípulos e diz: eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E a Bíblia diz que aquela mulher então se prostra diante de Jesus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que ela adora Jesus e fala: tenha misericórdia de mim. E Jesus então dirige a palavra a ela e diz: mulher, não é lícito pegar os pães dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E aquela mulher, em um sinal de humildade, em mais um sinal de humildade, ela diz: Senhor, eu sei, mas os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Revesti-vos de toda a humildade, porque a Bíblia diz que Deus, Ele resiste ao soberbo, mas o humilhado Ele exalta, Ele dá graça ao humilhado. Aquela mulher recebeu 3 negativas de Jesus. A primeira, ela falou com Jesus, Jesus não falou com ela, deixou ela falando sozinha. Na segunda, ela continuou falando e Jesus falou aos seus discípulos que não era lícito. E só então, depois que ela adora, Jesus fala para ela que não era lícito pegar os pães dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Quem sabe você está vivendo um momento de silêncio de Deus. Quem sabe você não recebeu uma bênção de Deus ainda porque falta um pouco mais de humilhação. E Deus conhece o teu coração e Ele sabe que você precisa se humilhar mais. Nós precisamos nos humilhar mais. Nós precisamos reconhecer que o nosso irmão é melhor do que nós. Nós precisamos entender que falta algo de nós. Falta descer mais. Falta se humilhar mais. E Jesus, ou melhor, o apóstolo Pedro, no decorrer da carta, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Ou seja, precisamos nos humilhar, precisamos entender o silêncio de Deus e precisamos esperar no tempo de Deus para que Ele nos exalte. Que Deus abençoe os irmãos e guarde essa palavra no seu coração. Deus, Ele tem uma bênção. Deus, Ele tem algo especial para nós. Mas é preciso passarmos por um processo. E nesse processo existem as etapas. Existe a etapa do silêncio de Deus. Existe a etapa da humilhação. Só depois Deus vai nos dar graça. E a graça de Deus, ela é maravilhosa. A graça de Deus, ela nos preenche. Mas a graça de Deus só é dada àquele que se humilha. Que Deus abençoe. Até a próxima.